Antes de começar este vídeo, algumas orientações importantes, porque vocês sabem, runner ajuda runner. Se inscreva, curta e compartilha. E agora bora pro vídeo! Olá amigos runners, tudo bem com vocês? Bom, como foi o seu início na corrida? Você foi daqueles que simplesmente calçou um tênis e foi correr? Ou você foi daqueles que procurou um médico antes, que pesquisou um treinador, pesquisou um nutricionista, um fisioterapeuta, que foi mais cauteloso ou que já foi para a rua e já saiu correndo? Como que foi seu início na corrida? Eu estou perguntando isso para vocês porque eu direcionei a seguinte questão aí ao nosso personal running, Beto Cianfarani. Como que o atleta deve iniciar na corrida? Né? Qual que é o jeito que ele deve fazer, o que ele deve fazer mais correto para estar iniciando na corrida? Fala pra gente, Beto, o que o atleta deve fazer para começar bem na corrida? Salve rapaziada, Beto Cianfarani, treinador de corrida. Hoje eu vim falar sobre o seguinte assunto: quais são os primeiros passos para alguém que se inicia na corrida, né? Quais são os primeiros procedimentos para aquele que está a fim de começar a correr? Bom, o primeiro passo é fazer uma bateria de exames para saber se você realmente está apto a realizar uma atividade cardiorrespiratória de tal intensidade, né? O primeiro passo, passar então com o médico, ele vai fazer uma bateria de exames e assim que tiver tudo ok, você estiver apto, você vai para o próximo passo, que é a procura de um profissional para direcionar esse treinamento. Por que um profissional? Eu não posso sair correndo simplesmente? Bom, você até pode, né? Mas a gente entende que para você ter um início produtivo e saudável, é sempre bom você ter um profissional que saiba conduzir as necessidades que você vai se encontrar naquele momento. Por quê? Porque não há uma receita de bolo, né? O que o treinador ele normalmente leva em consideração? Ele leva o perfil físico e as necessidades que aquele indivíduo tem para começar a correr. Por que, Beto? Porque tem pessoas que normalmente têm um cardiorrespiratório melhor, né, um sistema cardiorrespiratório mais trabalhado por práticas esportivas, como ex-nadadores, pessoas que tiveram a prática do ciclismo, ou pessoas que por algum motivo têm esse sistema de forma inata, assim, uma condição melhor, né? Vai ter um início um pouco mais tranquilo, um pouco mais facilidade. Mas vão ter aqueles também que vão ter um pouco mais, né, de dificuldade, que vai ter que intercalar uma corrida com caminhada, né? Sem contar o aspecto muscular, né? Tem aquele indivíduo que vai ter uma boa condição física na questão cardiorrespiratória, mas vai precisar um pouco mais de um fortalecimento muscular para evitar uma fadiga muscular precoce. Então, estar lidando com um profissional, e esse profissional vai estar identificando as necessidades daquele praticante de corrida e colocando ele para estar se desenvolvendo nas suas limitações mais evidentes. Então, se o aspecto é muscular, normalmente a gente faz um bom trabalho muscular antes de você estar colocando os treinos mais específicos de corrida, né? E aí a gente vai trabalhando sempre com a metodologia mais indicada para aquele indivíduo. Por isso que nós sempre dizemos que o treinamento de corrida ele é individual, não há uma regra, não há uma forma de bolo aonde a gente vai estar fazendo assim, assim, assim. Você trabalha cada pessoa com as suas necessidades, com as suas particularidades, né? E desenvolvendo em cima daquilo que ele pode e daquilo que ele precisa. Tá certo? Valeu! Muito obrigado pela resposta, Beto. Então, como vocês puderam ver, o mais correto para o atleta iniciar na corrida é procurar o médico, ver como está a sua capacidade respiratória e ver se você está apto para estar começando na corrida. Depois disso, quem puder, né, procura um treinador, que esse treinador ele vai te direcionar da melhor maneira possível. Então, existem pessoas que vão ter uma facilidade maior no cardiorrespiratório e existem pessoas que não vão ter essa facilidade e vão ter que alternar caminhada e corrida.
Bom, então eu vou explicar para vocês duas fases da minha vida, né? Então, antes de eu iniciar a corrida, bem antes de iniciar na corrida, eu fazia musculação. Então, eu fazia musculação 7 vezes por semana, 6 vezes por semana, e às vezes eu me colocava para correr, né? Porque eu dizia que eu queria ficar um pouco mais definida e me colocava para correr. Então, eu aguentava 30 minutos de esteira, né? Saía já extremamente cansado. E quando eu ia correr na rua, eu lembro que eu corria 3 quilômetros e eu já não tinha mais fôlego para nada, né? Então eu ficava muito extenuado, eu ficava muito cansado. Então ali, como eu só me focava numa atividade anaeróbica, então eu não tinha fôlego para nada. E antes de eu começar na corrida, isso no ano anterior, eu comecei a nadar. Então a atividade aeróbica que eu fazia era natação, né? Então eu fiquei um ano treinando a natação e aquilo já me ajudou muito no cardiorrespiratório. Então, quando eu fui para a rua, eu consegui fazer 10K logo de cara, sem me cansar e com o fôlego muito bom, né? Eu lembro que eu até me assustei a primeira vez que eu fui para a rua e fiz esses 10K, porque eu não conseguia de jeito nenhum, né, fazer 3K, né? Aquilo me assustou, né, de ir para a rua e fazer logo 10K de cara. Mas por quê? Porque o meu cardiorrespiratório já estava mais treinado, já estava mais acostumado, e sem contar que desde o começo daquele ano de 2018 que eu comecei a correr, eu também já estava na esteira, né? Já estava treinando mais o cardiorrespiratório na esteira. Então assim, vocês veem, quando eu estava mais focado numa atividade anaeróbica que era musculação, eu não tinha fôlego para nada e tinha que alternar caminhada e corrida. E como eu já estava vindo da natação e já tinha começado a fazer esteira, então o meu cardiorrespiratório já estava bem melhor, né? E outra questão bastante interessante também é a questão do volume, né? Que o iniciante tem que tomar muito cuidado com relação ao volume inicial. Por isso que o treinador ele é bastante necessário nesse começo do atleta. Porque quando eu comecei a corrida, começou a me fazer tão bem que eu me empolguei bastante, né? E teve o mês de julho, que foi exatos 3 meses que eu comecei a correr, que eu fiz um volume de 160 km, então longão de 32K, fiz a minha primeira meia maratona para sub 2, né? Então já fiz um volume bastante intenso e aquilo no mês seguinte fez desenvolver a síndrome do trato iliotibial, que é aquela síndrome do joelho do corredor, né? Aquela síndrome na lateral, que eu já contei aí em alguns vídeos anteriores para vocês. Então assim, o atleta, se puder iniciante, precisa buscar um treinador, né? Porque isso vai ajudar bastante aí no desenvolvimento e vai ajudar a não ter futuras lesões, né? A não ficar desgostoso com relação à corrida, né? Porque o início é fundamental para a continuidade do atleta. Tá certo, meus amigos? Um grande abraço para vocês.